A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã. O domingo tem um significado muito importante na minha vida. Eu cresci na igreja evangélica e é engraçado isso, né? Mas quando o sol de domingo para mim é diferente. Amanhecer no domingo é diferente. E o dia que por alguma razão eu esteja viajando, por alguma razão eu não possa ir à igreja domingo, é um dia incompleto. A gente era pequeno, ali no Campinho. Campinho é um bairrozinho perto de Madureira, ali perto de Oswaldo Cruz. E minha mãe vestia a gente com a melhor roupa para a gente ir na igreja domingo. Essa roupa vai ser estreada na igreja, não vai ser estreada no casamento, na festa, vai ser estreada na igreja. E aí eu tinha sempre esse interesse pela palavra. Eu lembro da igreja metodista de Cascadura, uma que fica ali de esquina, Hernando e Cardoso, com o Padre Telêmaco, depois do Clube dos Sargentos. Não sei se vocês localizaram. Igreja metodista de Cascadura. E uma igreja ainda tradicional, com órgão, piano, não tinha bateria, não tinha ministério de louvor. E era inário evangélico. E eu, com 7, 8 anos, sentava no primeiro banco para assistir o culto. Aí, o pastor Osias Barreto, na época, me apelidou de pastorzinho. O interesse que eu tinha pelo altar, pela palavra de Deus, pela adoração a Deus. Então, o domingo para mim é um dia muito, muito especial. Do latim Dominus Dei, dia do Senhor. Um dia dedicado para a contemplação, para a gente contemplar, da gente desacelerar. A semana toda é uma semana, ainda mais nos dias atuais, são dias acelerados. E com as telas e com as redes sociais fica mais acelerado ainda. Então não é que eu vi uma reportagem na sexta-feira sobre o tempo, as pessoas têm a impressão que o tempo está mais curto. Os dias estão mais curtos. E aí estava explicando isso. Não é que o tempo está mais curto. É que as pessoas colocam muitas coisas num dia só. Então, ainda tem a questão do deslocamento para o trabalho. Aí trabalha o dia todo. Aí volta mais 1 hora, 2 horas para casa. E aí chega em casa, tem que fazer um monte de obrigações domésticas. Então, quando você vê, o dia passou muito rápido. Não é que o dia passou muito rápido. É que a gente tem muita coisa no mesmo dia. Então, chega no domingo, é o tempo de Deus, é um tempo da gente desacelerar, da gente adorar, da gente contemplar, da gente estudar a palavra. É um tempo kairos, é um tempo oportuno de estar na presença de Deus. Nós estamos estudando sobre salvação. Desde 2 domingos atrás, o pastor Luiz Cláudio falou sobre os conceitos preliminares, os conceitos básicos da salvação. Falou sobre graça, sobre fé, sobre arrependimento. E semana passada nós começamos a falar sobre as etapas, né, da salvação. Então falamos na predestinação, na justificação, né? E hoje nós vamos falar falamos em 4 aspectos ou etapas semana passada, e hoje nós vamos falar mais 4 etapas ou aspectos sobre
a salvação. Então, hoje nós vamos falar sobre a adoção, a santificação, sobre a morte. Então, até você olha assim, morte, falando sobre salvação, a morte como aspecto ou como uma etapa da salvação, e a glorificação. O alvo de hoje da lição é compreender como Deus aperfeiçoa a salvação em nós, conduzindo-nos à plena comunhão eterna. Podermos refletir que o crente é salvo da culpa, que é a justificação, do poder do pecado, que é a santificação, e da presença do pecado, que é a glorificação. Na glorificação há uma libertação perfeita, completa e eterna do pecado, na glorificação. E viver, essa é a nossa aplicação, a gente ser apto, depois dessa lição, para viver com confiança filial, confiança de filho amado de Deus, viver com dedicação constante. Isso, a santificação nos ajuda, o processo de santificação, dedicação constante a Deus, viver encarando a morte com esperança, não é? A gente vai ver hoje que não é possível um cristão ter medo da morte, olhar para a morte com vergonha, olhar para a morte com medo, olhar para a morte como derrota, olhar para a morte como humilhação. Não é possível. Nós vamos ver hoje. Então, olhar para a morte com esperança e viver com os olhos na eternidade. A salvação é uma obra completa e progressiva. Começa no novo nascimento e se aperfeiçoa até a eternidade, até a glorificação. A adoção, a santificação, a morte e a glorificação são aspectos e etapas fundamentais no processo da salvação divina. Então, vamos começar com esse conceito da adoção. Qual é a definição? É um ato jurídico e amoroso de Deus, pelo qual Deus faz do pecador justificado, então ele já passou pelo processo, pela etapa da justificação, que nós falamos semana passada. Então ele faz do pecador justificado um filho legítimo, né? Falamos também sobre isso semana passada, o filho adotado, herdeiro da sua família, da família de Deus, da família de Jesus. A base bíblica, uma das bases bíblicas, nós vamos ver outras, está em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, receberam a quem? A Jesus. Creram no nome de quem? No nome de Jesus. Creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é um direito, por isso
é um ato jurídico. Jurídico, assim como a justificação, né? Na semana passada nós falamos que a justificação também é um ato jurídico. Deus, Ele cancela. Está consumado. A dívida está paga. Quando Jesus falou na cruz, está consumado, esse termo no grego, no original, significa a dívida está paga, cancelada. Nós éramos pecadores e agora somos pecadores justificados. Nos tornamos justos, não pela nossa própria obra, pelo nosso próprio esforço, mas pela obra de Jesus na cruz, que nos justificou com a sua preciosa vida, com o seu precioso sangue. Ele pagou esse preço, um preço altíssimo para a nossa justificação. E a partir dessa condição de pecador justificado, nós podemos ser chamados filhos de Deus, filhos legítimos, filhos adotados por esse preço, por esse resgate. Então, é esse ato jurídico e amoroso do filho justificado ser recebido pelo Pai, através do seu Filho, que nós chamamos de adoção. Contudo, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos adotados, filhos amados de Deus. Uma outra base bíblica está em Romanos 8,15, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. Vocês receberam não um espírito com E minúsculo de escravidão, né? Que é o espírito que está escravizado pelo pecado, mas vocês foram libertos, o espírito de vocês foi liberto, e vocês receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba significa paizinho, é uma expressão íntima, uma expressão amorosa de como chamar o Pai. Pai, paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo testemunha, o Espírito Santo traz a convicção no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí já está falando sobre a etapa final, que é a última etapa, que é a glorificação. Então, irmãos, esse é um texto muito importante, né? Em termos de teologia da graça, a epístola de Romanos é uma epístola muito importante, que fala sobre a salvação pela fé, a salvação pela graça mediante a fé. Então, Paulo, que foi o maior teólogo sistemático, que sistematizou, né, os ditos e obras de Jesus, o apóstolo Paulo, ele deixa essa obra muito grandiosa, né? Tem uma série de livros do Novo Testamento, né? E das epístolas do Novo Testamento, e o pastor Hernande Dias escreveu um livro sobre Romanos, e é interessante você ler, você pesquisar, ter na sua biblioteca o livro de Romanos. E Romanos, ele deixa muito claro, esse é um texto muito claro sobre a adoção, né? Que somos filhos adotados, que tem um Espírito Santo dentro de nós, que testifica, que testemunha, que traz paz, né? Que traz paz e a certeza que fomos aceitos, que fomos perdoados.
Essa é uma questão muito importante. Pessoas que vivem anos na igreja, anos e anos, e não têm a certeza que são filhos. Não têm a certeza, se perguntarmos, quando você morrer, você vai para onde? Não tem a certeza. Mas como não sabe? Então isso é um dos sinais da graça de Deus e da salvação de Deus em nós, é esse texto aqui. O Espírito Santo testifica no nosso espírito e nos dá essa certeza. Você é filho amado. Você foi adotado por um alto preço. Ele, com a sua própria vida, pagou esse preço. Então a gente não pode ter dúvida disso. E no G6, essa semana, nós falamos sobre medo, não é isso? Quem estava no GC e recebeu um lindo estudo e texto inspirado na mensagem do pastor Ney. Fez aniversário ontem, nosso pastor Ney. O pastor Ney pregou no domingo à noite, não lembro qual dia, está lá no texto do GC, do estudo, e estudamos essa semana sobre medo. Não é possível um crente que se entregou, que recebeu a Cristo, que crê no seu nome, que confessou os seus pecados, que se arrependeu sinceramente, que teve uma experiência pessoal, uma experiência que marcou a sua história, ter dúvida da sua salvação. Não é possível. Então essa certeza, ela é fundamental. Que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que testemunha, que testifica, que somos filhos amados do Paizinho, do Abba, do Pai, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse espírito de medo, de pecado, de escravidão, não pode mais habitar dentro de nós. Gálatas 4 também é outra base bíblica da adoção. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu já ouvi algumas mensagens evangélicas, de igreja evangélica, que a pessoa afirma que nós somos escravos de Deus. Você é escravo de Deus? Nós éramos escravos, sim, mas escravos do pecado. Escravos de Satanás, né? Então um dos textos diz assim, já não vos chamamos mais de servos, mas já vos chamamos agora, o Evangelho de João, de amigos. Porque o filho tem essa relação de amizade, de intimidade. Não é uma relação de troca, não é uma relação de barganha, não é uma relação comercial, mas é uma relação de amizade, filial, de pai e filhos. E esse texto concorda com o texto de Romanos. Parece que tem várias, não é, pastor? Tem várias coisas em Romanos que acabamos de ler, que está em Gálatas capítulo 4. Então, o advento de Jesus, a vinda de Jesus, a chegada de Jesus ao mundo, para Paulo é o quê? É a plenitude do tempo. A lei, os filhos de Israel, que são os ramos primeiros, são os ramos primários da videira, não são os filhos adotados, mas são os filhos legítimos. Era como se tivesse ali uma preparação de Deus
para uma plenitude do tempo. E essa plenitude do tempo se dá com Deus enviar seu Filho encarnado, nascido de mulher, debaixo da lei. E ele cumpriu a lei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei, redimiu os que estavam sob a lei, todos nós, e agora recebemos essa adoção de filhos. E a mesma expressão que vem em Romanos, você vê aqui, Abba, Pai. Abba, Pai. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da lei, não somos mais escravos de Satanás, agora somos filhos amados, filhos adotados. Temos uma herança, temos uma família, temos uma herança eterna. Efésios capítulo 1, em amor, nos predestinou, falamos sobre predestinação semana passada, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você é filho porque Ele te amou, esse é o propósito dEle, esse é o projeto dEle, esse é o plano dEle, não é? Você foi desejado por Deus. Isso por uma pessoa que recebeu rejeição desde o ventre é libertador. Mesmo que meu pai e minha mãe, diz o salmista, me abandone, tu jamais me abandonou, tu jamais me rejeitou, tu jamais me desamparou. Entende isso, irmão? Se você está aqui hoje, havia um propósito dele, havia um desejo, um plano de Deus de você estar aqui hoje. Com a sua onisciência, com a sua presciência, esse é o bom propósito da sua vontade, sermos adotados como filhos. Graças a Deus por isso. Quais são as características da adoção? É um privilégio da graça, não de natureza, não da própria natureza decaída, na nossa própria natureza pecaminosa decaída, mas é um privilégio da graça de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, torna-se pela fé em Cristo. Falamos isso sobre semana passada, sobre o pecado original, que apagou o imago Dei, a imagem de Deus, a imagem de Cristo dentro de nós, foi apagada. E a nossa consciência espiritual foi diminuída, ou reduzida, ou apagada. Aquela consciência de quando pecar, sentir-se culpado, sentir-se triste e se arrepender. E a experiência da graça de Deus em nós faz com que essa consciência espiritual, essa sensibilidade espiritual seja restaurada em nós, para que a gente se arrependa, para que a gente entenda, creia, confie, se entregue, se arrependa e receba o Filho amado como nosso Salvador, como nosso Senhor. E a partir dele, através dele, sermos filhos adotados. Então é pela fé nele, privilégio da graça, mediada por Cristo, o Filho unigênito torna-se o primogênito entre os irmãos. Quando ele morre e ao terceiro dia ressuscita, até aqui ele era o unigênito, mas ele inaugura uma nova família com a sua morte e ressurreição, e agora ele passa a ser o filho primogênito entre muitos irmãos, e todos aqueles que são irmãos e irmãs dessa família, né, e tem como Senhor e irmão primogênito o Cristo, são aqueles que o recebem pela fé, mediante a graça de Deus, e é testificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós lemos, testifica com o nosso espírito que somos seus filhos.
Os benefícios da adoção: acesso direto ao Pai, o véu foi rasgado e nós agora temos acesso ao Pai mediante Jesus. Podemos chegar com ousadia no Santo dos Santos, podemos adorar no Espírito e em verdade, podemos falar com Ele e ouvir a sua voz, né? Através da sua palavra, através da oração, mediante o Espírito Santo, temos acesso ao Pai. Não precisamos pagar pedágio para chegar ao Pai. Nenhum líder religioso, ele é o passaporte para chegar ao Pai. Jesus já foi esse passaporte, Jesus já foi essa ponte, Jesus já foi esse caminho. Ele disse: eu sou o único caminho para chegar ao Pai. Então, o líder religioso aponta para Jesus, mas você tem acesso livre, acesso direto. Por isso que nós, protestantes, não recebemos a confissão de um homem, não damos a nossa confissão a um homem. Por quê? Porque você confessa os seus pecados diretamente a Deus, em nome de Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Acesso direto. Benefício da segurança espiritual: nada pode nos separar do amor do Pai. Nada pode separar os filhos de Deus do amor do Pai. Ter essa certeza e segurança. Herança eterna: somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E quando a gente fala em herança aqui, não é uma herança material, é uma herança eterna espiritual, que como filho já começa aqui. A herança dos frutos do Espírito é uma herança maravilhosa. A herança do amor, a herança da paz, a herança da alegria do Espírito, da benignidade, da longanimidade, da bondade. Então, da mansidão, domínio próprio, temos como filhos uma herança espiritual eterna. Aplicações práticas da adoção: viver com confiança de filho, confiança filial, não com medo, imitar o caráter do pai, olhando para o filho, porque quem vê o filho, vê o pai, não é? Então a gente imita o pai imitando o filho. Valorizar a comunhão dos irmãos. Por quê? Porque é sempre um princípio, um conceito relacional. Se somos filhos, estamos o quê? Numa família com outros irmãos. Então nessa família, e por isso a importância da igreja, a gente não pode abrir mão da comunhão. Não existe relação só do filho com o pai. Tem que haver numa família relação entre os irmãos. E esses pregadores de YouTube dizem assim: não, você pode ser um crente, um filho de Deus desigrejado, na tela, a comunhão só com Deus. Não, você tem que ter comunhão com os irmãos. O próprio princípio da salvação e o conceito da salvação exige uma comunhão vertical, mas exige também uma comunhão horizontal. Não é? É uma relação incompleta você só ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos dessa família. É importante você pertencer a uma família, uma unidade familiar desse reino. Assim como existe um corpo e vários membros, esse aqui é um membro, um segmento do corpo. O corpo, ele é universal, ele é do mundo. A igreja de Jesus está espalhada no mundo. E aqui, hierque é um membro, é uma célula desse corpo. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Então você está conectado ao corpo, cujo cabeça é o primogênito, que um dia foi unigênito, o Senhor e dono dessa igreja, que é o cabeça. E sendo conectado a essa família, a esse corpo, você precisa ter comunhão. Então vai além de uma comunhão apenas na EBD,
A gente precisa se relacionar, porque somos membros de uma mesma família espiritual. Segunda etapa que nós vamos falar hoje é a santificação. Nós fomos adotados, nós falamos isso semana passada. A regeneração é um ato, é o início do processo da salvação, né? O planejamento foi, Deus nos predestinou, é o planejamento de Deus. Mas a regeneração foi o ato, foi o primeiro passo. Quando você, né, cada um de nós aqui já teve essa experiência, que você pode não lembrar o mês, você não pode até não lembrar o dia, o mês, mas você lembra como foi. Naquele dia que a palavra entrou dentro do meu coração e me fez em 1000 pedaços. Eu reconheci naquele dia, pela primeira vez, que eu realmente era um pecador, que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, eu não vou realmente ser salvo. Eu não vou ter essa certeza da vida eterna. E ali, ouvindo o plano da salvação, através de um louvor, através de uma mensagem, através de um estudo, através de uma conversa. No meu caso, eu tinha 12 anos de idade, estava conversando com meu tio, no intervalo de uma novela, e ele falou brevemente, naquele intervalo, do plano da salvação para mim, e ali eu fiz questão de sair correndo, porque eu morava em apartamento grudado com ele. Entrei no adolescente, cheio de vergonha, entrei no meu banheiro, tranquei a porta, entrei no box do chuveiro, tranquei a porta, fechei o box, e ali eu comecei a ajoelhar, abrir a água, para ninguém ouvir o meu choro, e eu comecei a chorar e dizer: Jesus. E a gente acha assim, filho de crente não tem tanto pecado, né? É você que imagina. Porque o pecado começa aqui, ó, na consciência, na mente. E ali eu fui liberto, mesmo sendo criado na igreja, levando todo domingo para a escola dominical, sendo levado todo domingo para o culto. Ali finalmente eu tive um encontro com Jesus, porque não existe filho de Deus e neto de Deus, só existe filho de Deus. Então essa é a regeneração. Só que a regeneração, que é esse ato que você lembra, esse encontro genuíno, esse encontro que marca a sua existência, que transforma, que revoluciona a sua história, nesse encontro que muda a sua direção, muda o rumo da sua vida, conversão, que muda a consciência, que muda a mente, que muda o entendimento, metanoia. Nesse encontro, ele precisa continuar acontecendo. Essa transformação, ela não pode se estagnar no primeiro encontro, ela precisa persistir, ela precisa desenvolver-se. É o que Paulo fala sobre o desenvolvimento da fé, o crescimento da fé, o crescimento da graça. Nós precisamos continuar crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a nossa fé. E isso se chama santificação. Santificação é esse processo contínuo pelo qual o crente é transformado em caráter, no seu caráter, é transformado na sua conduta, é transformado na sua maneira de pensar e agir, é transformado na sua consciência, à semelhança de Cristo, né? Sexta-feira o Leandro nos visitou. Ele está lá no estacionamento. O Leandro Cansado visitou o nosso GC sexta-feira. E depois do GC ele falou uma coisa muito interessante. Pois é, pastor Nelson, tem crente que sai da igreja por causa do pastor, porque vê defeito no pastor. Mas vai ver defeito no pastor mesmo. Ele é humano, ele é gente. E um cara que faz isso não entendeu nada. Eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou com tanta naturalidade. Quem realmente, irmãos, é convertido, é nascido de novo, tem a certeza de filho amado, qual é o foco dele? Qual é o paradigma dele? Qual é o modelo dele?
É o pastor? Hã? É quem? Cristo. O pastor é um comedor de arroz e feijão, que às vezes pega o microfone, dá uma aula na EBD e se esforça para ser semelhante a Cristo. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você tem que olhar para o pastor e ver Cristo sim. Mas se decepcionar, não é possível isso, se decepcionar com o pastor, porque ele não é Cristo, é diferente. Ele está se esforçando como você, para ser um imitador de Cristo, mas ele não é Cristo. E a igreja que começa a colocar o pastor numa posição de Cristo, é seita, não é igreja verdadeira, porque o pastor tem que estar sempre dizendo, eu não sou ele, como disse João Batista, é ele o Cordeiro, é ele o Messias, é ele o Salvador. Todo pastor tem que ter um coração de João, e dizer, ele é o Cristo, olhem para mim, como apenas mais um imitador, talvez um irmão mais experiente, que pode ajudar você, que pode instruir você, mas olhe para mim, como um imitador, como você é, dele, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? E eu achei essa conversa com o Leandro muito interessante, sexta-feira, porque nós, líderes, seja pastor, líder leigo, nós estamos o quê? Buscando ser, nosso caráter e conduta, a semelhança de Cristo. E essa é a base, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Essa é a vontade, esse é o propósito de Deus. E eu falei isso da predestinação. Quando Deus nos predestinou, está lá o texto bíblico que fala sobre predestinação, Ele nos predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Então, antes mesmo de falar sobre nos predestinou para a vida eterna, existe uma predestinação aqui e agora, terrena. Essa é a santificação. Essa é a predestinação. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o desejo de Deus. Crescermos a cada dia, vencendo o pecado, acertando mais e errando menos, cada vez mais com desejo de fazer a vontade de Deus e com menos desejo de pecar. Essa é a vontade de Deus, nos santificarmos. Outra base bíblica, João 17, Pai, Jesus intercedendo pela igreja, Jesus intercedendo por nós. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade de Deus, a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, você está sendo santificado. Você pode dar graças a Deus por isso? Você está sendo santificado pelo Espírito Santo, porque você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra nos santifica. Hebreus 12, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Os metodistas chamam isso de santidade pessoal e de santidade social, ou santidade relacional. Nós temos que sermos santos no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, nas nossas reações. É a santidade pessoal, do coração. E a santidade da vida. A santidade da vida é a santidade relacional. É como a gente se relaciona com a natureza, é como a gente se relaciona com os semelhantes, com os outros seres humanos, é como a gente se relaciona com as autoridades, é como a gente se relaciona nas relações de trabalho, nas relações familiares. A santidade da vida, a santidade relacional, a santidade social. Esforcem-se. É um esforço diário de orar, de estudar a palavra, de ter comunhão com os irmãos, para viver em paz com todos. Santidade social, relacional, paz com todos.
Pastor, e aquele que não quer ter paz comigo? O problema é dele, você vai ter paz com ele. O seu coração vai estar livre. O seu coração é um coração de escravo. Não é um coração de escravo, é um coração de filho. E o coração de filho está em paz com todos. Porque a mágoa, o ressentimento, a ira, o ódio, nos faz o quê? Escravos. Nos traz medo. Por isso que tem tanta gente violenta, porque tem medo. Tem medo e reage com agressividade, com violência. Mas o nosso coração, coração de filho, coração de filho é livre de toda escravidão, de todo pecado. Não tem mágoa no coração de filho, não tem espaço para ressentimento no coração de filho adotado, não tem espaço para a ira e a raiz de amargura no coração de filho adotado em processo de santificação. Santidade com Deus, santidade com o próximo. E é muito claro, sem isso ninguém verá o Senhor. As 3 dimensões da santificação. Posicional ocorre no momento da conversão, já explicamos, no momento da regeneração, onde somos separados para Deus, de uma vida contumaz de pecado, uma vida consciente, intencional de pecado, para uma vida livre. Agora temos a consciência livre, temos o nosso arbítrio liberto. Entende isso, irmãos? Os pais da igreja falam sobre isso. O nosso arbítrio, a nossa vontade é liberta pela graça de Deus e podemos dizer não ao pecado, podemos resistir ao pecado. Então é a santidade do novo nascimento, da regeneração. Depois a santidade, a dimensão progressiva do crescimento diário na graça e em obediência, 2 Pedro 3,18. E depois a santidade final, que é completada na vitória final e definitiva sobre o pecado, que é a glorificação que nós vamos falar daqui a pouco. Os agentes da santificação, Deus Pai, que é o autor da santificação, como está em 1 Tessalonicenses 5, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o próprio Deus da paz, o próprio Pai, que nos santifica. O outro agente é o Filho, Jesus, que é nosso modelo e fundamento da santificação. Em favor, João 17, em favor deles, disse Jesus, em favor deles, está falando de quem? De nós, discípulos de Jesus. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha a importância da verdade aqui. Recorrente, novamente, santificados pela verdade, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então, Deus Pai, isso está no aplicativo, tá, irmãos? Se você não quiser anotar, não precisa, está no aplicativo já esse estudo. E o Espírito Santo como terceiro agente, quem opera a transformação. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora de quem? Mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade, a importância da verdade nesse processo. Então ele, Jesus, estava se santificando enquanto estava aqui na terra, como disse aqui o texto anterior, para que eles fossem santificados. Mas ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês com um outro Consolador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo.
E ele vai continuar esse trabalho de santificação na vida dos discípulos. Então hoje aqui conosco, agindo em nós, é esse agente que você sente, é invisível, mas você sente ele. A gente fala tanto no Pai, a gente fala tanto no Filho, mas hoje essa obra de santificação, ela continua com o Espírito Santo. A nossa dependência do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, ela é fundamental no nosso crescimento espiritual, na nossa santificação. E Ele vai usar instrumentos para que essa santificação aconteça. Então vamos continuar. Os meios, os canais, Ele usa a palavra. Como disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele usa a oração, né? A oração nos fortalece, a oração renova o nosso espírito. Tem essa dualidade entre carne e espírito, e aqui carne não é corpo, carne é essa inclinação para o erro, para o pecado. A carne, disse Paulo, milita contra o espírito contra a carne. Então como é que você fortalece e renova o espírito para vencer nessa luta contra a carne? Através da oração, através da palavra, meditando na palavra, refletindo na palavra, contemplando a Deus em adoração, contemplando a Deus através da criação, nesses momentos de solitude, de silêncio, de profunda espiritualidade, você e Deus apenas, você está fortalecendo e renovando o seu espírito. 1 Timóteo 4,5 diz, pela palavra e oração sois santificados. Outro meio para a santificação, a comunhão. A comunhão encoraja e corrige. Nós temos as disciplinas espirituais da igreja primitiva. Eles perseveravam em quê, irmãos? Perseveravam na palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, perseveravam na oração, mas perseveravam também em quê? Na comunhão e no partir do pão. De casa em casa, no templo, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração. Outro meio que o Espírito Santo usa para nos santificar, para a gente vencer a cada dia o pecado e crescer e amadurecer, são as provações. Produzem maturidade e fé genuína. Romanos também diz que a tribulação produz experiência, produz perseverança, produz esperança. Evidências da santificação, o desejo de agradar a Deus, o crescimento em humildade, perdão e amor, e o abandono consciente do pecado. Você deseja cada vez mais fazer a vontade de Deus com humildade, com o coração quebrantado, com amor e abandonando a cada dia mais, de maneira consciente, o pecado. Santidade não é perfeição, sem falhas, mas uma dedicação constante. Essa perfeição a gente vai encontrar só na glorificação. Então, santidade é um crescimento de aperfeiçoamento, mas ainda não é perfeição sem falhas. Separar tempo para disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, serviço a Deus, servir aos irmãos e pulou o último aqui. Santificação é o sinal visível de uma fé verdadeira. É um testemunho público. As pessoas estão olhando para você e estão vendo Cristo, estão vendo você crescer, está vendo você amadurecer, está vendo os frutos do Espírito na sua vida. Frutos dignos de arrependimento,
frutos de justiça, frutos de santidade. Como disse, a morte é esse aspecto da salvação, é consequência do pecado, mas para o salvo tornou-se parte para a eternidade com Cristo. E a base bíblica é essa, 2 Coríntios, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses. E 2 Coríntios: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É realmente muito conteúdo e a gente precisa falar um pouquinho mais rápido. O que acontece na morte do justo? 1 Coríntios, a alma vai imediatamente à presença do Senhor. Lucas 23 diz assim: Jesus lhe respondeu para o ladrão à direita: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O corpo retorna ao pó, aguardando a ressurreição, como está em 1 Coríntios. E não há condenação nem esquecimento para o justo, para o justificado, para o filho adotado, mas consciência e comunhão com Cristo, nessa espera até o corpo ser glorificado. Ensinamentos importantes sobre a morte. Cristo venceu a morte, e porque Ele abriu o caminho da ressurreição, Ele abriu esse caminho da vitória sobre a morte, nós também participamos dessa vitória. A morte para nós nunca é derrota, sempre é ganho, vitória, promoção. A ressurreição do corpo é a garantia da glorificação futura. A aplicação prática em relação à morte: encarar a morte com esperança, nunca com desespero. Consolar os que sofrem com a certeza da vida eterna. Todos os ofícios e cultos fúnebres que eu fiz, eu sempre uso esse texto de Apocalipse. Lá não haverá choro, nem pranto, nem tristeza, nem luto, nem dor, nem doença. Essa é a esperança futura. Isso consola, irmãos, porque lá aquele seu amigo, seu familiar, que faleceu, que morreu em Cristo, ele está nessa nova dimensão com Deus, com Cristo, sem todas essas mazelas e sofrimentos e dores. Viver com o propósito e viver com a urgência. Cada dia é uma oportunidade de servir a Deus. A finitude da vida traz essa urgência, traz esse propósito, não é? É um pacote de biscoito. Os biscoitos estão acabando. E aí você, depois dos 40, né, André? A gente que é 40 a mais, o biscoito parece, pastor Luiz, que fica mais gostoso. E você come o biscoito mais devagar. Mas, em vez de mastigar 10 vezes, mastiga 20 o biscoito. Por quê? Porque está acabando. Então a morte, a finitude da vida traz essa urgência, esse propósito. Que a vida é boa, a vida é bela. A vida com Cristo é boa. E a gente precisa crescer. E a gente precisa melhorar. Porque um dia a gente vai se encontrar com Ele. E para terminar, irmãos, a glorificação, que é essa última etapa, esse último aspecto da salvação, a etapa final, quando o crente será totalmente liberto do pecado e receberá o corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Assim como Cristo teve o corpo glorificado, atravessou a parede, não é isso? Comeu peixe e pão com os discípulos, com esse corpo glorificado, vocês lembram disso? Na praia. Mas ao mesmo tempo que atravessou a parede, comia e pôde ser tocado. Era glorificado, espiritual, eterno, mas ao mesmo tempo é tangível, tocável, concreto. Que mistério é esse? Esse é o mistério do corpo glorificado que um dia você vai ter também, semelhante a Cristo.
Base bíblica: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Nessa etapa final, a glorificação. Filipenses 3: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. E 1 Coríntios 15: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi tragada pela morte do Senhor, pela ressurreição do Senhor, pela vitória do Senhor. Ele é o primogênito dos que ressuscitam, e Ele nos garante esse processo instantâneo de glorificação. Quando a trombeta soar, Ele vier arrebatar sua igreja, primeiro os mortos em Cristo, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão com esse corpo glorificado. O seu corpo glorificado não vai ter, não será mais vulnerável ao vírus, ao fungo, à bactéria, à doença, ao pecado, à dor, às paixões e desejos da carne. Um corpo incorruptível. É isso que significa ser incorruptível, invulnerável ao pecado, à morte, à dor, ao sofrimento, à doença. 1 João 3: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, face a face. Nessa condição de corpo glorificado, teremos a condição, o privilégio de vê-lo face a face. A natureza da glorificação: corpo incorruptível, imortal e poderoso, sem dor, sem tristeza, sem enfermidade, nem pecado, e um corpo que vai ter uma existência, uma vida que vai ter plena comunhão com Deus e plena visão de Deus. Vemos como espelho, não é isso que está em 1 Coríntios 13, mas um dia o veremos face a face. Relação entre glorificação e a esperança. A esperança da glorificação motiva a perseverança nas tribulações, é a meta final da santificação, ser plenamente, ser perfeitamente semelhante a Cristo. E a certeza dessa esperança é garantida pelo Espírito Santo. Então, essa glorificação e a certeza dessa glorificação nos enche de esperança e desejo de nos santificar. Então, primeiro vem a morte física do crente, ou o arrebatamento, depois a presença imediata com Cristo, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois vem a ressurreição gloriosa no retorno de Jesus, como o texto de 1 Coríntios que lemos. Depois a transformação final e a entrada na eternidade.
as aplicações práticas da glorificação: viver com os olhos na eternidade. Irmãos, meu tempo na verdade acabou. Mas eu não posso deixar de falar isso. A gente está muito materialista. A nossa mente está muito materialista. A gente está muito focado no terreno, no aqui e agora, nas coisas desse mundo. E a gente precisa começar a fazer esse exercício, porque tudo, as redes sociais, as telas, os trabalhos, as exigências da vida, as urgências, os compromissos, nos puxam para onde? Para baixo, para a terra. Então a gente tem que fazer esse exercício de olhar. Elevo os meus olhos para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá a minha salvação. Pedir a Deus que transforme a nossa consciência, numa consciência mais espiritual. Nos apegarmos mais às coisas do Espírito, às disciplinas do Espírito. As nossas conversas ser conversas mais espirituais e menos terrenas, menos materialistas, menos carnais. As nossas conversas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, porque essa é uma realidade. Ele está cada dia mais próximo de arrebatar a sua igreja e de nós vivermos essa eternidade. E a gente precisa, cada dia, se preparar para isso. Não se apegar aos valores transitórios do mundo. Anunciar essa esperança aos que ainda não conhecem. E essa é uma missão importante. Essa missão da evangelização da igreja. E a melhor maneira de evangelizar é começar pelo fim. Uma vez, com 18 anos, eu participei de um projeto missionário de férias em janeiro na igreja metodista. Estava no primeiro ano da faculdade de medicina e segundo ano da faculdade de medicina, e a gente chegou num bairro muito pobre, no Amapá, que fica entre Belfor Roxo e Duque de Caxias, sem saneamento, sem nada. E ali a gente perguntava para as pessoas evangelizando, porque muitas já eram evangelizadas, já tinham igrejas evangélicas, mas uma relação com Deus de religiosidade, não uma relação de filho, sabe? É mais uma relação de escravo ou de empregado de Deus do que uma relação de filhos. E muitos desigrejados porque problemas relacionais com os irmãos, com a família. E a gente começava pelo fim, a gente evangelizava perguntando: você sabe para onde você vai quando você morrer? Então é isso, anunciar essa esperança aos que ainda não conhecem a Cristo. Para terminar então é isso, irmãos, a eleição dessas duas últimas aulas. A eleição é essa etapa cuja ação divina é nos escolher em Cristo. E o resultado é a segurança eterna. A predestinação é o plano estabelecido, né? O plano de sermos filhos. Esse é o resultado, o propósito definido. A regeneração é esse novo nascimento. O resultado é termos uma nova natureza espiritual. Nascer da água e do Espírito. A justificação é a ação divina de nos declarar justos. E o resultado é a paz com Deus. A adoção é nós nos tornarmos filhos, feitos filhos. E o resultado é sermos herdeiros de Deus. A santificação é essa transformação diária, contínua. E ali a aluna da escola dominical, a EBD, está tirando a foto muito bem, da santificação, e ela já está sendo santificada pela palavra. Qual a idade dela? 9. Louvado seja Deus. A santificação é essa transformação diária, e o resultado é a vida santa, separada do pecado. A morte é
essa ação de sermos libertos do pecado. E o resultado é a presença eterna com Deus, com Cristo. E a glorificação é a ação divina desse corpo perfeito, glorificado, transformado em glória. E o resultado é a vida eterna. A salvação é iniciada por Deus, mantida por Cristo, aperfeiçoada pelo Espírito Santo. O crente é salvo da culpa, justificação, do poder do pecado, santificação, e da presença do pecado, definitivamente, glorificação. Por isso posso viver com confiança filial, posso viver com dedicação constante, posso viver encarando a morte com esperança, posso viver com os olhos na eternidade. Essa é a pergunta para mim e para você. Estou vivendo como filho adotivo, em processo de santificação, aguardando com alegria a glorificação? Pense nessa pergunta. Até semana que vem, na última aula sobre salvação do pastor Luiz Cláudio. Pense nessa pergunta. É para a gente pensar. Uma pergunta bem profunda. Estou vivendo como filho, em processo de santificação, aguardando com alegria a glorificação? Filipenses 1,6. Vamos ler todos juntos? Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bem, pode aplaudir a Jesus, pode glorificar a Jesus? Glorifica a Ele. Pastor, vem cá eu fazer essa oração final. Ele vai estar encerrando domingo que vem. Olha, você não pode perder esse último capítulo desse tempo de estudo sobre salvação. Vamos ficar de pé, vamos estar agradecendo a Deus por chegarmos até aqui, porque nos ajudou o Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por uma aula tão especial, por verdades tão profundas. Muito obrigado pelo teu amor que nos resgatou, nos adotou.